Bom dia, queridos irmãos. Que gostoso estar com vocês tão cedinho. Que privilégio. Nós vamos continuar falando então sobre o quebrando o silêncio. Nós falamos essa semana sobre a importância da prevenção ao abuso sexual infantil na liderança da igreja, desculpa, e também da escola e agora no lar. E eu gostaria de mostrar um pequeno cartaz para vocês aqui, que diz assim, não sei, talvez a letra vai sair ao contrário. 1 em cada 5 crianças sofre abuso sexual. Meus queridos, já pensou essa estatística? 1 em cada 5. Quantas crianças você tem na sua igreja, na sua escola? Então, é uma realidade crua, é uma realidade realmente que nos traz um conhecimento da necessidade que nós temos de estarmos alertas, né? E Deus pede isso de cada um de nós. Mas o que a ciência diz para poder resolver toda essa situação? É o conhecimento, é a prevenção, é a única solução. E uh, uma outra coisa que me deixa muito preocupada. Olha aqui. Você sabia que em cada 10 crianças vítimas do abuso sexual, somente uma vai contar que sofreu abuso? Então, por que isso acontece? E o que é que nós, no lar, devemos fazer, né? Porque nós não podemos dizer que nossas crianças não vão ser abusadas ou que isso possa chegar perto delas, né? Mas o mais importante é a gente pensar, o que eu posso fazer para poder deixar meu filho, sabe, firme diante da proteção do seu corpo, de uma maneira que eu possa transmitir isso de uma maneira suave, tranquila, conforme a palavra de Deus nos diz que nós devemos lidar com as nossas crianças, né? Que são o rebanho de Deus. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre a mente da criança, né? Como que a neurociência fala que a criança aprende, né? Nós sabemos que a criança ela aprende através das emoções, das boas emoções, e que o cérebro precisa emocionar, conforme diz o neurocientista Francisco Moura. Então, meus queridos, ah, vamos pensar um pouquinho o que a Bíblia diz sobre a mente? Nós precisamos conhecer a mente da criança para poder saber como ajudá-la a não fazer parte dessa estatística de que apenas uma criança vai contar. Então, o que acontece na mente da criança? Mas vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre isto, né? Vamos ver Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. O século que nós estamos passando é perigoso, não é? Não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Devemos ter a mente de Cristo. Qual é a ideia que nós temos com relação a isso? É algo contínuo, não é? Progressivo. Será que estamos prontos? Não, não estamos prontos. É por isto que a Bíblia nos adverte, né? Vamos ver agora o que está em Provérbios 4. Vamos ver aqui, Provérbios 4, 23. Nós lemos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui, é lógico, né? É a mente, é a nossa mente. Então, meus queridos, nós devemos realmente ter cuidado,
para que possamos permitir que a nossa mente cresça. Devemos ter a mente de Cristo. Significa isso ter os mesmos pensamentos de Jesus, né? Ter as atitudes, as palavras, as emoções. E eu gostaria que vocês guardassem isso, emoções do Senhor Jesus. Para qualquer situação da nossa vida, né? Então, isso vai ampliar a nossa visão e a capacidade de acertos, de tomar decisões acertadas. Olha que coisa linda, que coisa interessante, né? Então, para quem foi escrita essas palavras? Foi escrita para mim, para você, que é adulto. Mas nós podemos introduzir isto pouco a pouco na vida também de nossas crianças. Olha que maravilha a gente poder conhecer um pouquinho só, pelo menos o básico necessário sobre a mente, para que possamos ter uma vida mais feliz e também ajudar as nossas crianças, especialmente na temática que nós estamos falando aqui, que é o abuso sexual infantil. A cada 10 crianças, apenas uma vai contar que sofreu abuso. O que vai motivar a criança a contar que sofreu abuso? Então, a ciência mostra que as crianças não contam por medo. E quais são as características do abuso sexual infantil? Nós devemos ficar de olho. O medo, a vergonha, a insegurança e a culpa. Então, meus queridos, o medo, ele faz parte do abuso sexual infantil. Então, nós devemos trabalhar muito bem a questão do medo nos nossos lares. Então, nós podemos ver que o medo, ele tem as suas razões positivas, não é? Como nós falamos ontem, de fugir de um cachorro, mas ele não pode ser contínuo, porque o medo ele vai bloquear a mente da criança para poder expressar aquilo que ela está sentindo. A outra questão que também os estudos mostram é que as crianças às vezes não falam que está sofrendo abuso, porque ela tem uma conexão tão grande com os pais, gostam tanto dos pais, sentem tão bem na presença dos pais, e elas não querem magoar, porque elas sabem que é uma coisa tão triste, tão feia, tão inaceitável. E se eu contar para a mamãe e o papai, eles vão ficar muito tristes. Sabe que foi isso que aconteceu comigo? Aos 5 anos de idade, eu escapei de um grande abuso. Mas não foi de pessoa conhecida, foi de um estranho. Apesar de toda a casa ser fechada com muros e um portão de ferro, alguém desconhecido conseguiu entrar. Ele percebia que ali tinha 3 criancinhas pequenas. E eu era chamada mãezinha dos meus irmãos. Eu tinha 5 anos. O meu outro irmão, ele tinha mais ou menos quase 3 anos, e o outro bebezinho tinha acabado de aprender a andar. E a gente brincando. De repente eu saí para tomar uma água, uma coisinha, eles ficaram ali, e quando eu vi que aquele homem pegou os meus 2 irmãos, eu só vi ele segurando os meus 2 irmãos juntos e jogando dentro de um porão. Eu só vi as perninhas deles passando naquela entrada, naquela janela, naquela portinha pequena do porão. E como eu era protetora, eu não corri para chamar a mamãe. Eu corri para proteger os meus irmãos, para saber o que estava acontecendo, por que aquele homem entrou em seguida, até com dificuldade ali. Meus queridos, quando eu entrei ali no porão, minhas vistas ainda estavam acostumadas com a luz do sol, eu tive dificuldade de ver, tentei observar e vi uma cena de um homem já despido, e meus 2 irmãos do lado, e ele me chamando, e eu saí. Eu saí para buscar socorro, mas eu pensei, eu não posso deixar meus irmãos. Olha o raciocínio da criança, né? Eu não posso deixar meus irmãos.
E eu fiquei ali escutando para ver se haveria se eles iriam chorar e se iria acontecer alguma coisa. E aí ele pensou, e a ciência mostra que o abusador tem medo da criança falar, porque ele sabe que é um crime. Ele tem medo, ele teme da criança contar. E então ele saiu dali com muita dificuldade. E quando ele saiu com dificuldade, ele ficou olhando para cima para ver se vinha alguém e não me percebeu. E quando ele me percebeu ali do lado, eu sei que ele disse um nome feio. Eu não lembro o quê, mas eu era suficientemente assim capaz, mesmo com 5 anos, de saber que aquilo não agradava a Jesus. Era o que minha mãe dizia. E ele saiu correndo. Eu tirei meus irmãos e continuei brincando com eles. Olhei se havia algum problema, alguma coisa, eles estavam tranquilos. Sabe quando que eu fui contar para minha mãe? Quando ela tinha 80 anos. Ela assustou, eu digo, não, mãe, eu estou contando para a senhora agora para mostrar por que eu deixo tudo para poder fazer este trabalho. E por que eu peço para a senhora orar por este trabalho e por este livro que está nascendo, que hoje está salvando tantas crianças. Sabe, meus queridos, eu não queria magoar a minha mãe, porque ela era muito querida para mim. A minha mãe, ela sabia conversar comigo quando eu errava, quando eu fazia alguma traquinagem de criança. E uma vez eu estava sentindo cheiro de amendoim torradinho e eu falei, mãe, eu tudo pedia para ela. Ela me ensinava através de suas atitudes a ser assim. Mãe, eu posso comer amendoim? Ela disse, pode, Marlene, mas você tem que esperar. Esfriar o amendoim, tá quente. E ela costurava. E ela estava muito ocupada costurando. E então eu fui na cozinha e pensei, eu vou ajudar a minha mãe a esfriar este amendoim. Ela está muito ocupada. Peguei o banquinho e com cuidado puxei a panela quente. E sabe o que eu fiz, né? Enfiei debaixo da água. E depois cheguei toda feliz para minha mãe e disse: Mãe, eu já eu já esfriei o amendoim. E minha mãe começou a rir, sabe? E falou: O que foi que você fez para poder esfriar o amendoim? E eu disse: Mãe, eu coloquei água, sabe? Eu fico pensando, naquele momento eu fiz uma traquinagem. Eu poderia apanhar da minha mãe, não é? Mas não foi isto. A minha mãe parou de costurar e me explicou como que se faz para poder esfriar um amendoim. Quantas vezes nossas crianças colocam água no amendoim, achando que está fazendo uma coisa correta, não é? E minha mãe me ensinou aquilo. A maior lição que eu pude aprender não foi como esfriar um amendoim em si, que era esperar, né? Mas foi a lição que a minha mãe disse de explicar com a maneira calma, tranquila, e foi o que eu procurei passar isso para os meus filhos também. E eu recordo que nas minhas leituras do livro Orientação da Criança, eu sabia da disciplina que deveria aplicar nas crianças. E às vezes eu lia sobre a vara, mas também eu lia sobre, desculpa, o que uma escritora maravilhosa chamada Ellen White escreveu há mais de 100 anos, que hoje a ciência está gritando. Ela disse que as suas crianças também eram, né, difíceis às vezes. E ela então saía para poder orar, mas antes ela falava: Nós vamos conversar no verão, nós vamos conversar à noitinha. E ela saía para orar e respirar. E respirar fundo. Gente, o oxigênio no cérebro nos faz raciocinar melhor, nos faz nos conectar conosco mesmo. E ela ficava em oração. E ela dizia que muitas vezes não chegava o momento, as crianças chegavam para poder pedir desculpas, porque elas reconheciam o seu erro. E ali era a grande oportunidade de ela poder orar e conversar com Deus.
juntamente com as crianças. E ela dizia que o benefício era enorme, porque eles realmente interiorizavam aquela lição, aquela aprendizagem, aquela correção, era realmente uma correção e não uma punição. E o amor de Deus estava ali explícito de mostrar para eles que Deus se agrada, se decepciona, fica triste com os nossos erros, mas ele se agrada quando a gente vai a ele e pede perdão. Nós vimos aqui sobre o que a Bíblia fala sobre a mente. E nós estamos crescendo a cada dia, ou nós não erramos? Quantas vezes a gente fala para a criança não mentir? Você não deve mentir. Mas quando passa alguém e a gente não quer falar com aquela pessoa que, quem sabe, não nos é muito simpática, e a gente faz de conta que a gente está vendo o celular. Nós estamos mentindo. E quantas vezes também o médico nos diz: você não deve comer açúcar, e somos diabéticos e comemos açúcar? São coisas assim que a gente vê, nós também erramos. E Deus tem toda a paciência com a gente. Nós devemos também ter paciência com nossas crianças. E sabe, eu, eu pensava muito na varinha, mas eu tinha muito medo, sabe, assim, meu coração não deixava. E um dia eu chorei perante Deus e falei: Senhor, eu não consigo, eu vou fazer igual minha mãe. Eu não consigo, eu não vou usar. E eu peguei a varinha e coloquei em cima da geladeira. Então, quando as crianças às vezes aprontava, eu chegava, conversava com elas, falava, e pela segunda vez eu dizia: olha a varinha da mamãe na geladeira. E eu percebia que aquilo estava tendo uma resposta positiva muito, muito importante. E eu procurava realmente respirar fundo, ter calma para poder falar com eles. E muitas vezes eles diziam: tá bem, mamãe, desculpa, eu não vou fazer mais isto. Um dia a varinha secou e eu joguei fora. E o mais novo viu que eu fiz isto. Foi lá no jardim, pegou uma vara de uma plantinha, tirou as folhinhas, porque sempre era uma coisinha fininha que eu fazia, tirou as folhinhas e deu para o mais velho e disse: leva a varinha da mamãe, a varinha da mamãe. E ele chegou para mim: olha, mamãe, aqui é a sua varinha. E eu falei: mas por quê? Ele disse: o Daniel viu que você jogou fora a sua varinha. Sabe, queridos, aquilo me tocou muito grande no meu coração, sabe? E, e então eu fico pensando, nós devemos ter muito cuidado, porque, sabe, a raiva, ela vem realmente. Quem que não tem realmente, sabe? O menino vem, soca o rostinho, como se diz, do outro, e quebra o brinquedo do outro. Como que a raiva não vem? Ela vem. Não vamos dizer que não vem. Ela vem. Tem amor dentro da gente, mas ela vem. Mas neste momento nós devemos pensar o seguinte: a raiva, ela não educa. A calma, ela educa. Tem um livro com esse título, que eu acho muito interessante. E então, eu gostaria de falar para vocês isso daqui, é um símbolozinho de um cérebro, tá? Nós temos aqui na frente, o córtex pré-frontal, que é aqui no nosso cérebro. E os cientistas, eles falam que nós devemos ter muito cuidado com as nossas crianças e conosco mesmo, especialmente em atividades radicais, né, esportes radicais, de usar o capacete. Porque há casos, em muitos casos, de crianças, de pessoas que ferem o seu córtex pré-frontal, aqui a parte do cérebro, e elas mudam de comportamento. Coisas que elas jamais teriam coragem de fazer, elas passam a fazer. Que vai comprometer a sua personalidade, a sua moral, porque afetou aqui. Aqui é esse processo onde se origina, como diz, a razão. É o nosso controle dos nossos impulsos, das nossas, de dizer o que é certo, o que é errado. Por isso que diz que é aqui que a gente comunica com o céu. É por isso que nós devemos ter cuidado com o que comemos e bebemos, que usamos, que pode afetar o nosso córtex pré-frontal.
córtex pré-frontal, vamos chamar de CPF, né? E aí nós temos que ter cuidado, não usar álcool, não usar o cigarro, não usar a cafeína, açúcar, porque vai afetar realmente o nosso lobo pré-frontal. E é por aqui que o céu comunica conosco, porque é da razão, né? Então o céu vai comunicar com essa parte do cérebro e nós devemos deixar ela livre e realmente praticar atividades físicas e tudo que é bom, como a Sueli traz aqui para gente, porque nós vamos estar trabalhando com o nosso córtex pré-frontal, das tomadas de decisões. E aí a Bíblia vem trazendo tanta coisa. E agora eu gostaria de dizer para vocês, e a criança, como é que está? Sabe quando é que começa a dar sinal do seu CPFzinho? Sabe que ela não tem o CPF, a criança não tem isso aqui desenvolvido. Tem o CPF, mas não está desenvolvido, não está, sabe? É a partir, a ciência diz que é a partir dos 4 anos. Dá um sinalzinho. E sabe quando é que vai amadurecer? E vai dizer assim, opa, tá legal? A partir dos 25 anos. Olha, isso dá para tremer a base, sabe? Se um adolescente não tem o seu córtex pré-frontal formado, imagine uma criança. É por isso que o adolescente ele pode saber até montar e desmontar alguma coisa, um computador ou qualquer outra coisa, mas ele não tem aquele discernimento de, sabe, de poder pegar a bicicleta e sair correndo por aí, levantando as rodas e andando só com as rodas de trás e nem percebendo que pode estar vindo um carro. Por quê? O que age muito bem nela, desde o ventre, é o seu sistema límbico, aqui um pouquinho mais abaixo no cérebro, que produz as emoções. Então é emoção, é emoção, é emoção, é emoção. É o que fala. É por isso que, né, nós vimos aqui que o cérebro aprende com emoções. Então a criança vai aprender com imitação, o pai faz uma coisa e vai fazer também do mesmo jeito, a mãe também. O que é significado? Você deu significado de uma coisa, mostrou para a criança alguma coisa assim que tem aquele significado legal para ela, você mexeu também com as emoções, ela vai aprender. Só que esse caminho é um caminho longo, que você tem que ter calma, paciência, tempo, inclusive para levar a criança a obedecer. Ela não sabe o que é obedecer. Nós precisamos de usar o seu cérebro aqui por baixo, nesse sistema límbico, e emprestar o nosso córtex pré-frontal para ela entender. Sabe quando o carro descarrega a bateria? E aí a pessoa coloca aquele cabo para poder ligar no outro, né, na bateria do outro, e recarrega? É isso. Então você vai emprestar o seu córtex pré-frontal da razão, do raciocínio, e vai conectar com a criança e falar: filho, vem aqui. Então, você fala, os sapatos, coloca no lugar certo. Aí ele deixa lá o tênis jogado assim no chão da, mesa, da sala, e você, ao invés de vir, como diz a querida Leilani Rocha, né? Vir com verborreia, que é a diarreia das palavras, né? Eu já falei para você que não é para deixar o tênis aqui, e você não me obedece. Mantém o controle do seu córtex pré-frontal e diz: filho ou tênis? Mais nada. Filho ou tênis? Ah, papai, daqui a pouco. Ah, mamãe, daqui a pouco. Filho, o tênis. É agora. A criança precisa de limites. Ela precisa de limites. Então, meus queridos, por que eu estou falando isso para vocês? É porque me chamou muita atenção, nosso tempo já está esgotando, muita atenção o que a ciência está falando. E às vezes a gente fala, isso daí é falatório, né? Com a criança. Não, não é falatório. Sabe? É a maneira como a gente fala por que não deve colocar água no amendoim. É que vai dizer, vai formar, como diz, para o resto da vida daquele indivíduo, até a vida adulta. Sabe por quê? Porque quando nós queremos que nossas crianças
obedeça rapidamente, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Mas talvez não da forma como nós queremos, da forma rude como nós queremos. Porque ela vai obedecer, mas vai obedecer por medo. E aqui está a qualidade da obediência que Deus pede de nós, a obediência por amor. E olha como que Deus, eu pensava assim, por que Deus deixa que a gente tenha que desenvolver o nosso sistema do córtex pré-frontal de uma maneira tão demorada, que começa aos 4 anos, só vai amadurecer aos 25 e depois vai para a vida toda ainda. Ao passo que no sistema límbico, a criança desde o ventre, por isso que Ellen White diz que o período pré-natal é tão importante. Olha como é importante mesmo, porque o seu sistema límbico está ali já formadinho. E é por isso que a criança, quando quer uma coisa, ela chora, ela faz birra. Por quê? É a sua emoção. Ela não vai dizer, olha, eu estou com fome, então você agora me dá o meu leitinho, porque eu já estou com fome. Não, ela vai pelo lado emocional, ela vai chorar, ela vai gritar. Assim como a criança também fica muito alegre, facilmente, ela também fica triste. E quando ela fica triste, fica nervosa, todos aqueles hormônios negativos, né, que é para poder, da fuga, que é poder correr, vai para a vida dela constantemente, e isso pode trazer sérias doenças, depressão, né, ansiedade, tudo isso. Então, por que nós temos hoje adultos que não sabem dizer não? Nós falamos ontem, né, quando nós não acolhemos o não da criança, não sabe dizer não para o patrão, né? Por que o patrão, às vezes, ou mesmo nós, não temos paciência? Mas quando nós trabalhamos a parte nosso córtex pré-frontal com a parte límbica, nós vamos ter paciência, sabe? Com aquela cunhada que não respeita a gente. Nós vamos ter paciência com o nosso chefe, sabe? Que é explosivo. E aí? Quem que vai se beneficiar? O nosso coração. A gente vai sair tranquilo. Depois, quem é que vai ter que pedir perdão e desculpa? Se não pedir, pelo menos tem vergonha, né? Então, meus queridos, por que estou falando sobre isto? Sabe? É justamente por causa dessa estatística aqui, ó. Em cada 10 crianças, uma só vai contar que sofreu abuso. Sem Wi-Fi não há conexão. Então, se nós não temos a proximidade com as nossas crianças e tempo para poder realmente, como a Bíblia diz, sabe? Falando como que desenvolve a nossa mente, né? A paciência, a temperança. E no final, o amor. E o amor que controla tudo aquilo. Então, o meu apelo é que, quando a criança coloca água no amendoim, vamos ter paciência com elas, emprestar o nosso córtex pré-frontal e falar, filho, vem cá. Por que você fez isto? Sabe, concluindo, eu quero dizer para vocês, meus queridos, a paciência, a leitura nos olhos. A criança sabe quando nós estamos cansados, quando nós estamos tristes, ela sabe quando nós estamos com raiva. Mas quando nós olhamos para nossas crianças diante de uma traquinagem dela, mas olhamos com calma, com amor, para correção, não a punição, correção. É correção que Deus quer da gente. Quando ela vê essa leitura nos nossos olhos, ela vai obedecer. E vai aprender a obedecer por amor. Então, nessa conexão, Ellen White, ela diz que cuidai para não ser de rude com os vossos filhos. Então, quando uma pessoa vem ser rude com a criança, seja pelo bullying, que é também um abuso, ou seja pelo abuso sexual, que muitas vezes não traz toque, às vezes é mostrando um celular com imagens inapropriadas,
Ou é mostrando o seu próprio corpo, os seus órgãos genitais adultos para uma criança, ou é fazendo com que ela toque nele, não deixa marcas. Mas quando a criança vê essa, sabe, essa atitude de um adulto com ela de uma maneira rude, sabe, agressiva, ou um crime silencioso, ela vai dizer, não, espera aí, não é assim. Não é assim. E ela, com certeza, vai fazer parte dessas crianças que apenas uma em 10, ela será essa uma que vai correr e vai contar para você que algo está errado. Então é por isso, sabe? Eu sei que às vezes os estudiosos afastam demais. Eu já vi pessoas, sabe, da área de psicologia dizendo que criança não obedece. Isso não existe para criança. Lógico que não. Nós sabemos que essa é a primeira lição, né? E em casa tem que ter ordem. Realmente tem que ter ordem, disciplina. Mas vai o amor junto, vai a paciência junto, para poder controlar tudo isso. Aí a gente vai ver tranquilamente a criança arrumando a cama com amor, com carinho, porque foi embasado aqui no seu sistema límbico, trabalhado aqui, e não aqui somente. Você emprestou, porque ela não tem. E ela vai trabalhar juntamente com o seu sistema límbico, né, para poder trazer aquela compreensão e discernimento, né, de que eu devo obedecer. Porque uma pessoa maravilhosa pediu isso para mim. E nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou obedecer ao meu comandante, porque ele manda e eu obedeço. Ele fala e eu obedeço. Mas por quê? Porque ele tem um amor imenso para mim. Mas, meus queridos, Deus não quer um relacionamento rápido. Em nome de Jesus, amém, tchau. Não é isso. Ele quer conexão. Ele quer Wi-Fi. Ele quer estar conosco. Que Deus possa nos abençoar e que possamos lembrar que somos uma criança nas mãos de Deus. Deus está tratando com a nossa mente e vai tratar com a nossa mente até a gente morrer. E é assim que nós devemos tratar também com a mentezinha da nossa criança, lembrando de emprestar para ela o nosso córtex pré-frontal. E que Deus possa nos abençoar e possa atuar no nosso coração, que é a nossa mente, para poder compreendermos as mensagens do que Deus quer de nós. Possamos passar isso com as nossas crianças. Que Deus nos abençoe.